Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estou reunido em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Queridos irmãos e irmãs, boa tarde. Voltando para recomeçar as gravações sobre as obras de Frei Inácio Larrañaga. Que desejo a vocês uma feliz Páscoa, cheio de amor e felicidade. Falar hoje sobre a ansiedade. A doença típica dos fugitivos, e principalmente dos solitários, é a ansiedade. Porque ela é fundamentalmente o vazio, e o sintoma específico dos dois grupos é também o vazio ou interrupção das energias. A ansiedade é filho do medo e irmã da angústia. Mas não se sabe onde começam ou acabam as fronteiras entre uma e outra. A ansiedade nasce e vive entre a tristeza e o temor, entre o vazio e a violência, entre a luta e a inércia. Parece com a apatia e o tédio da vida. E a pessoa pode ter vontade de morrer, mas não é compulsiva nem agitada. Quando a ansiedade é de caráter neurótico, quer dizer que tem as raízes mergulhadas nos conflitos profundos e nos problemas não resolvidos. Em um campo de batalha, se o inimigo está à vista, os soldados sentem medo, mas combatem. Se, porém, ficarem sem comunicações, isolados da retaguarda, porque o inimigo cortou as linhas telefônicas, então se deixam tomar pela ansiedade e ficam paralisados sem saber o que fazer. O pior da ansiedade é que ela vem de profundidades tão remotas e desconhecidas que o ansioso é uma vítima infeliz que não sabe como lutar, contra quem lutar, que estratégia escolher e quais são as armas do combate, e fica ali inerte, preso entre forças cruzadas, vive tenso com uma tensão que é mais profunda e mais permanente que a angústia. Se você está atravessando a rua e vê que um carro está vindo a toda velocidade, fica com medo. Mas esse medo movimenta seus pés para buscar lugar seguro. Mas se você vir de repente no meio de carros que vêm de todas as direções, certamente vai ficar paralisado pela ansiedade. A ansiedade é uma sensação tensa e latente, em que se junta a paralisia da catalepsia com a angústia do parto, o pânico da vestigem com o pressentimento de um terremoto. Há diversos graus e formas de ansiedade. Uma é a ansiedade do indivíduo, a quem comunica que tem poucos dias de vida, ou que descobre que foi caluniado. Outra é quando pressente a ameaça de vir a ser marginalizado no seio da comunidade, ou de já não ser querido, ou de que sua imagem ficou notavelmente deteriorada. Quando em uma comunidade cada um busca seu próprio rumo e só se preocupa com os próprios interesses, estão tão juntos e tão distantes. Todos sofrem com o assalto da ansiedade, a não ser que consigam suprimi-lo por meio fortes de compensações. A fonte fecunda da ansiedade é a falta de sentido da vida. Isto é, o vazio tanto positivo como e principalmente os solitários. São galhos cortados da árvore da vida. A árvore é seu próprio mistério. Quem sou eu? Qual o projeto fundamental da minha vida? Quais os compromissos que mantêm esse projeto em pé? Sou consequente com esses compromissos e comigo mesmo? Chamamos de autenticidade o fato de alguém ser ele mesmo. Todo o que cai pela ladeira da incoerência vital será povoado pelas sombras da ansiedade, tanto no matrimônio como na fraternidade.
O pior dos sofrimentos, a ansiedade deriva do pior dos males. Não saber para que se está neste mundo. Por isso, dissemos que a ansiedade se parece com um suicídio lento e com a região da morte. Nietzsche dizia que quem tem um objetivo na vida é capaz de suportar qualquer coisa. Eu acrescentaria que a vida que tiver sentido jamais vai conhecer a ansiedade, ao menos a ansiedade profunda e permanente. Uma comunidade religiosa, sem calor fraterno, sem vida de oração, duvidando da validade do seu trabalho ministerial, sabendo que só se vive uma vez e não sabendo se está se enganando nessa única vez, que se pergunta todos os dias se o próprio projeto de vida ainda tem sentido ou se já caducou, vendo que os anos passam e que a juventude já se foi e que Deus passou a ser uma palavra vazia. Essa comunidade e esses irmãos vão ser assaltados pela ansiedade permanente. A ansiedade generalizada é um fenômeno típico das épocas de transição, das vésperas da queda das grandes hegemonias e principalmente de tudo que significa agonia e desaparecimento. Nas épocas de transição, o indivíduo fica sem terra firme embaixo dos pés. Não sabe que direção tomar. Sente que o futuro está encoberto e que uma névoa de ansiedade penetra e ocupa todo o seu interior. Nunca se viu tanta ansiedade no rosto dos irmãos, e principalmente das irmãs, como em nossa época. Derrubaram à força a muralha dos valores de instituições religiosas. Os teóricos puseram em xeque os valores dos 3 votos. Anunciou-se com desembaraço e superficialidade que a vida religiosa como instituição já caducou. Apresentaram de contrabando novos profetas, como elemento de reflexões dialéticas. Freud, Marx e Nietzsche chegou à desorientação, o vazio moveu seu solo e muita gente se tornou pânico de ansiedade. Não se pode generalizar, mas muito disso aconteceu. Jamais esquecerei a expressão ansiosa daquele venerável religioso de 70 anos que me dizia: vivi com a maior fidelidade os 3 votos religiosos. Durante quase 50 anos, agora no fim, vem me dizer que não adiantou nada. O homem foi lançado em um mundo incompreensível. Quase não pode evitar uma corrente subterrânea de medo, com redemoinhos de agudo pânico. Vive numa viagem de instabilidade, solidão e sofrimento, sob a ameaça do espectro da morte e do nada. Quiser escapar da opressão, da ansiedade, a falta de sentido é mais terrível que a angústia, porque se existe um propósito de vida definido, é possível suportar a angústia e o terror. Quando perguntamos a alguém se tem planos pelos quais daria a vida, obtém-se quase sempre uma resposta afirmativa. Até a pessoa mais deprimida, se perguntarmos cruamente, então, o que você não se suicida? Ficará inicialmente assustado e logo descobrirá razões que estavam semi-encobertas, para mostrar que vale a pena continuar a viver. Podemos arriscar nossa vida pelo pelo valor de um projeto pessoal, mesmo quando não estivermos seguros no êxito. Os membros da resistência francesa da Europa, de Hitler, sabiam que tinham poucas probabilidades de êxito, mas sentiam que o seu objetivo era alguma coisa pela qual valia a pena dedicar-se e até sacrificar a vida.
Os sofrimentos e a morte são superados quando o homem tem um ideal. O sentido da vida para um religioso é o próprio Deus. Sem dúvida. Na flor de sua juventude, o religioso deixou-se seduzir pela personalidade de Jesus Cristo, convenceu-se de que Cristo era uma causa que valia a pena, renunciou a outras opções e disse: Jesus Cristo, meu Senhor, eu embarco contigo, vamos para o alto mar, e sem retorno até a outra margem. Desde esse dia, Deus foi para ele fortaleza na debilidade, consolo na desolação. Todos os seus desejos foram atingidos, foi totalmente coberto pela presença de todas as suas capacidades e transformaram em plenitude, e a ansiedade foi desterrada para sempre. O único problema do religioso é que Deus seja nele e para ele verdadeiramente vivo. Se esta condição for cumprida, poderá sofrer as ameaças dos fracassos, das enfermidades e da morte, mas nunca a da ansiedade. Deus o libertou do supremo mal, o vazio da vida. Meus irmãos e minhas irmãs, shalom para vocês e até a próxima.